Boa noite, galera. Eu sou a Shane e esse é o Papo Jake. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está vendo esta live pré-gravada. E hoje, no Séries que Amamos, nós vamos discorrer sobre uma série de filmes. Como não amar a série de filmes O Extermínio, ou no original, 28 dias depois. A gente teve o lançamento do terceiro filme da série recentemente. Então, hoje eu decidi vir aqui com um amigo, com um parceiro do canal, né? Que a gente já conversa há bastante tempo, a gente já é parceiro há um tempo, mas ele agora está aqui definitivamente para a gente poder discorrer. Eu estive lá no canal dele, no Pod Meu Nerd, e hoje ele vai estar aqui comigo para a gente poder debater sobre essa saga que é tão memorável, que é tão maravilhosa, e que a gente vai aí conversar sobre esses 3 filmes. John, se apresenta para a galera. É isso aí, tamo aí, meus jovens. Quero agradecer aí, Shane, pelo convite. Vamos aí, cara. Extermínio é uma franquia que eu adorei. Não sei por que eu não assisti, né, os primeiros filmes, mas eu gostei muito, apesar assim, que eu esperava mais do terceiro, mas que teve ainda meu saldo positivo, o terceiro filme, mas que eu gostei pra caramba dos 2 primeiros filmes. O terceiro, eu queria que ele fosse um pouquinho melhor, mas que fico muito feliz aí. Se inscreve no meu canal aqui, o canal é pequeno, estamos quase mais de 4 anos aí na estrada aí, mas estamos junto aí. Valeu, Shane. Feito, querido. Se inscrevam no Pod Meu Nerd também nas redes sociais também. O John tá em todas as redes também, tá, gente? Então, assim, ó, deem um apoio lá pro nosso canal parceiro. Sim. Então, menino John, a saga O Extermínio. Eu vou colocar aqui a foto da capa, né, do filme 1, que ela é dias. Eu, particularmente, vou te dizer, John, que eu conheci essa saga, né, de filmes do Extermínio lá em 2000 e vai bolinha, né? Eu sou aficionada por filmes B e C de terror, então, assim, Vírus, Madrugada dos Mortos, então, assim, tudo que tem essa vibe zumbística, eu assisto. E eu não me lembro quem realmente me indicou essa saga de filmes, mas eu fiquei apaixonada por ela e decidi seguir, né? Na verdade, eu conheci Sim. pelo filme 2. Tu já conheceu mais recentemente. Mas o mais popular era o filme 2, né, da saga. E a gente vai começar, com certeza, pelo dois, filme 1, né, que é bem memorável. Pode falar, João. É que o filme 1, É que o filme 2, né, ele foi o mais popular, né, da galera, né? Muitos, assim, conheceu pelo filme 2, né? Então, tipo, a diferença é que o filme 1 foi uma produção mais precária e independente, já em relação ao 2 já era um negócio bem mais grana acima, né? Por muitas vezes, assim, eu fico triste da galera que não conheceu o primeiro filme por conta das condições, né? Que até a menos a gente falou, né? Mas que se você assistir hoje um filme assim, não é aquele filme que vai te agradar tanto. Como o 2 ele é agradável assistir por conta que toda a parte técnica dele é muito superior. Mas eu por um lado, quando assistia produções de zumbis atuais, falei, mano, eu vi isso em algum lugar. E aí só quando eu peguei recentemente assisti o stream, eu falei, eu vi daqui. Porque sempre vi aquelas imagens e falei, pô, sempre vi aquela fórmula manjada. E quando assisti o primeiro filme, falei, pô, é isso. É um negócio, tipo assim, pô, ele deu a base de tudo. Então, por isso que eu gosto muito mais do primeiro filme do que esse segundo. Porque ele é um filme mais simples, muito mais ele não tem papas na língua. Ele vai de um ponto A a B e define bem seu conteúdo. Tipo assim, você não precisa inventar muita coisa.
o surto ocorreu por conta disso. Pronto, acabou. Segue a história. Por isso que eu gosto muito do primeiro filme. Você não precisa inventar rolê. Isso aí, verdade. Sabe que eu, quando eu revi, né, que a gente reviu os 2 primeiros para poder falar com propriedade sobre a saga inteira, né, sobre essa série de filmes, eu não lembrava que o primeiro filme ele tinha esses arcos abertos. Eu fiz questão de tirar fotos, né, mostrando todos esses arcos, ó, extremamente abertos do filme. Aqui a gente já tem os personagens principais, mas eu gosto muito de olhar assim, ó. Quando eu comecei a olhar a entrada dele, é muito assim, os ângulos muito altos, muito abertos. O segundo filme, que depois a gente vai discorrer, mas ele tenta replicar isso, né, que também aparece no terceiro, que é essa coisa da amplitude, de tudo estar mais largo, de tudo estar mais extenso, que é uma que o primeiro filme ele faz um rolê mais o campo aberto, né? Coisa que se você for ver hoje, em produção atual, faz muito isso. Entendeu? Tipo assim, toda a filmagem dele, Shane, a filmagem, você olha assim, tecnicamente não é bem feita, mas ele dá uma posição de câmera que, digamos assim, se você for assistir filmes atuais ou de zumbi, meio que esse filme dá base. Por exemplo, o que virou esse cenário e tudo. Então, eu gosto do primeiro filme porque ele se você for ver, ele é um filme ousado. Especialmente quando eles retratam o cenário. O que virou. Que muitas vezes você fala, por que tá desolado? Por que tá todo mundo isolado? Por que isso aqui tá abandonado? Você não sabe. Por muitas vezes a gente bem desértico, né? Totalmente. E geralmente em filme de zumbi atual é todo povão, populoso e tudo. Esse não. Ele, tipo assim, ele mostra assim, fala, ó, se dá um surto zumbi hoje, ninguém vai ficar na rua. Todo mundo vai, ó, fugir. Todo mundo vai fugir. Um clima de solidão, né? Sim, clima total. E outra, ele é um filme que ele te deixa para baixo no seu início. Bem, verdade. Não há finais felizes, né? Quer dizer, o que foi cortado, né? Era um final triste. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, porque o filme inteiro, ele te deixa para baixo, esse primeiro filme. A gente tem o personagem principal, que é o do Cillian Murphy, que ele acorda, e aí quem já viu, né, as séries que amamos, o primeiro episódio das séries que amamos, a gente tratou da saga, né, The Walking Dead, né, da série de The Walking Dead. Então, assim, é mais ou menos um copia e cola, mas aqui tá o original, gente. A gente tá falando da matriz que deu origem àquela história, né? A história do Rick, claro, ela toma um caminho diferente, tanto na HQ quanto... Mas a base tá aqui. É um cara que acorda num futuro apocalíptico dentro de um hospital. Basicamente isso, né? Tem alguma semelhança? Ele acorda desorientado, sem saber o que está acontecendo, ele passa pelos cenários, ele vê as pessoas, né, mortas, ele vê o cenário desértico, ele não sabe o que aconteceu, ele está desorientado, porque ele ficou um tempo no hospital em coma, né? Que história nos remete, né? O início desse filme. Você fica na bad total, né? Você fica para baixo total. E outra, o mais interessante é que, no ponto de vista que você tá do Cillian Murphy, é que você não sabe como reagir às situações. Até mesmo quando ele encontra o primeiro infectado, você não sabe se é infectado ou se a pessoa tá biruta, assim, tá ligado? Porque todo o contexto histórico dos zumbis era algo meio que, tipo assim, as pessoas ficaram loucas, só que ninguém sabia como reagir, entendeu? E eu gosto muito desse primeiro filme, como que ele retrata isso. É igual quando o início dele, quando o surto começou, eles retratam assim, não, mas se você libertar os chimpanzés, você vai causar um vírus, e ninguém acredita. Aí quando o negócio surta, todo mundo acha que a população ficou louca, mas não, causou um vírus, né? Exato. E além disso, pode falar. Não, eu ia te complementar, porque eu acho muito legal a gente tratar disso,
dos zumbis, né, que na verdade são infectados, e a diferença de um zumbi para um infectado. Aqui a gente tem realmente essa coisa do tu entender que é uma infecção tratada pelo vírus da raiva, que o vírus da raiva foi colocado em chimpanzés, né? Isso lá no início da história, gente. E aí as pessoas foram mordidas por esses chimpanzés e por isso se deu a infecção da forma como se deu, né? Então, e isso é o legal de saber. Tem uma origem, porque mesmo em The Walking Dead, a gente fica procurando Você e não não sabe acha o que vai na origem. Você não tem nada. Cara, e é por isso da importância da... É que nem eu falo, eu li recentemente uma HQ chamada The Aftermath, né, que é do Extermínio, né, que eu 28 dias depois, em que essa HQ ela retrata três histórias. O primeiro capítulo é como surgiu esse vírus que a gente vê no filme, e a segunda e terceira história é como que a galera lidou nos primeiros dias de infecção. Tipo assim, e eu acho massa é que essa HQ, Shane, ela faz uma ponte com esse filme. Porque, primeiro, essa HQ ela retrata que é, digamos assim, não é falado vírus da raiva, mas que eles queriam fazer estudos por que as pessoas ficam com muita raiva, tudo tipo o estilo ali de comportamento, que antes o vírus da raiva era isso, entendeu? Como que a gente vê hoje que é tudo, né, muito mais científico. Só que houve uma descoberta do vírus da raiva que teve em um paciente ali e que aí, por conta de situações mais situações mais biológicas, decidiram fazer esse estudo implantando num outro vírus, que era o vírus Ebola. Só que, para não ter perigo de testar em humanos, foi lá e testaram em chimpanzés. Só que aconteceu que esse vírus ele sofreu uma mutação. E aí, que se deu o negócio, né? E aí, explodiu o negócio. E aí já sabe o que virou, né? O resto é o que a gente fala. Foi história. Tanto que eu conto com mais detalhes num vídeo que eu fiz, né? Sobre o que virou e tudo. E tudo que eu fiz lá. Quem foram as pessoas responsáveis. Só que eu gosto muito dessa HQ porque ela apresenta uma história que você fica para baixo, que os caras são FDP pra caramba. E o final dela, Shin, você fica para baixo. Porque ele é um final triste. E se você conversar com o primeiro filme, ele já te deixa para baixo total. Eu lembro que quando eu terminei de ler essa HQ, eu fui reassistir o primeiro filme. Pô, você fica lá embaixo sua emoção. Porque você sai de uma história triste e emenda no início triste ainda. Sim. Entendeu? É um negócio que, tipo, é um negócio complicado. Ele, né? O diretor, né? O Daniel Boyle, né? Ele é especialista nisso, né? Ele se inspirou, na verdade, né? Na série de games The Walking Dead lá, o Resident Evil lá dos anos 90, né? E ele questionou por que os zumbis eles eram tão descartados da cultura pop. Naquele momento, os zumbis não estavam sendo mais utilizados. E aí Resident Evil vem e dá um boom na cultura pop e ele começa a se questionar, e aí que ele começa a escrever sobre essa saga, né? Extermínio, sobre infecção, sobre infectados, sobre risco biológico, porque, na verdade, extermínio também se trata de risco biológico. Essa é a verdade. E de uma maneira mais crua. De uma maneira mais crua, exato, de uma maneira extremamente mais crua. Porque... E aí a gente tem... Pode falar. Não, pode falar. A gente tem os personagens, né, desse primeiro filme, que ele é um filme memorável, ele é um filme que realmente, como eu brinco, ele foi feito com 2 Guaravita e um pastel. E uma TechPix. Uma TechPix, né? Mas, assim, o roteiro dele, ele é muito bem construído, ele é muito bem feito, ele é muito bem amarrado, ele não tem pontas soltas, literalmente, né? É um cara que acorda num hospital, aí ele conhece um grupo de sobreviventes, que aí tem vamos dizer, o início de The Last of Us, parte 1, vamos dizer assim, a mãe, a filha e o pai, né? Tu tem o interesse amoroso dele, que é a menina, e eles se encontram nesse mundo devastado, sem esperança,
e o pai insiste que eles cheguem, né, até uma base militar. E, claro, obviamente, nesse meio eles acabam passando por vários tipos de perigos, né, John? E o Killer Murphy naquela época era bem desconhecido, assim, era um filme mais cool, um filme B, vamos dizer assim, o Extermínio 1, não era tão conhecido, não, mas assim, se tu hoje tu enxerga muita coisa na cultura pop de zumbis, como a gente falou, é graças a esse filme. Esse filme é referência para muita coisa que foi feita. Muita coisa esse mesmo. Filme ele dá uma aula para os filmes atuais, né? E eu gosto muito que esse primeiro filme ele trata é que você se sente protegido por um zumbi? Não, você não se sente. Você não se sente, é igual o caso do pai ali, eu até esqueci o nome do... O Frank, quando ele vai proteger a filha e tudo nessa imensa ali de solidão, cara, uma gota, ele já é infectado. Exato, por uma gota de sangue. Esse vírus, né, nessa realidade, ele é realmente mortal, né? E é isso que é legal de ver no primeiro filme, que justamente assim, qualquer coisa pode te matar, literalmente. Porque os animais não é tão retratado assim, mas os animais, eles comem a carne infectada, né? Principalmente os corvos, né? Então, eles comem a carne infectada também. Então, tipo assim, imagina se tu não tem saída e tu vai comer a carne de um animal que está infectado, por exemplo. Tu te infecta também. Então, assim, é o animal, é o sangue, que, tipo assim, se o sangue do infectado cai em cima de ti, tu também é infectado na hora, e é como é dito no filme, né? E é estabelecido nesse primeiro filme, e infelizmente depois a gente vai ver, e aí eu vou discorrer sobre o filme 2, porque tem coisas que são pré-estabelecidas nesse filme 1, que até seguem uma linha narrativa no filme 2, mas que infelizmente nem toda a linha narrativa ela é trazida de certa forma correta no 2, mas enfim. Mas é muito bem estabelecido aqui, que qualquer gota de sangue de um infectado te mata. A mordida dele te mata, a saliva dele te mata, o sangue dele jorrando, se entrar na tua boca, te mata. Tanto que o pai, ele acaba sendo infectado por uma gotinha que cai, um pingo que cai no olho dele. E ele acaba se infectando, né? A gente tem eles indo até essa base militar, né? Procurando ajuda e muita imagem, né? Distópica, e como eu digo, a imensidão, né? Os espaços abertos, que ele quis explorar muito essa coisa do vazio, da solidão, de que é uma situação apocalíptica, né? E palmas pro Danny Zimboy, que eles gravaram e eles tinham que gravar essas cenas aí não horário de pico. Exato. Era uma logística tremenda, porque, tipo assim, os caras com uma Tech Pix, um tripézinho, para pegar todos esses ângulos. E detalhe, eles tinham que filmar em, digamos assim, se o horário de pico é 6 horas da manhã, eles tinham que filmar às 4 da manhã. Exato. Imagina o desgaste, Shane, você filmar isso. Acordar cedo para você fazer esses takes aí. Ter o vazio, né, dos takes, né? E aí eles chegam, né, numa dessas bases onde eles recebem as mensagens, né? E aqui é a imagem, né, onde ele acaba sendo infectado, porque o que acontece? Na minha visão, tá? Depois a gente vai descobrir, dentro do plot da história, que o chefe, né, dessa base, o militar que domina essa base, ele prometeu aos homens mulheres. Porque quando a gente trata de uma realidade apocalíptica, o que a gente pensa, né? Sobrevivência. Os homens ali não tinham mais esperança. E qual foi a esperança que o cara deu para eles, né? Dar-lhes entretenimento, dar-lhes mulheres. E aí, quando depois que eu assisti o filme, eu saquei, né? Eu não sei se isso foi uma sacada implícita ou que não está implícita no filme, não sei se tu prestou atenção, João, mas assim, eles esperam até um momento em que só tenha um homem na situação. Porque eles estavam de tocaia.
E aí, só depois que o pai é infectado, que eles se manifestam, os militares. Essa é a verdade. Aí aqui ele sendo infectado, né? Que ele fica desesperado porque ele não encontra os militares, e segundos depois que ele é infectado, os militares do nada, magicamente aparecem para resgatá-los, porque ele está infectado, e aí acabam, né, tirando a vida dele. E a filha que está ali fica desesperada. Por quê? Porque o maior objetivo do pai era chegar nesses militares, porque ele achava que os militares eram a salvação. Quando, na verdade, quando a gente sabe que quando um governo cai, né, um governo cai. E aí só sobram os seres humanos, né? Sim. Aí eles são trazidos, né, para essa base. E nessa base, meu amigo... O negócio é bizarro. O negócio é... E entra naquilo. E quando você tá no apocalipse zumbi, independente do apocalipse você tiver, as pessoas, Oxene, se transformam. Eu acho muito massa é que eles constroem toda essa parte de grupos, né? Primeiro, o primeiro filme ele tem esse lance dos militares, e logo em seguida você tem, digamos assim, as pequenas organizações sendo formadas ali. Tanto que o terceiro filme ele explora mais isso aí, que a gente vai chegar lá pra frente ali. Mas, só que isso é o que define Apocalipse. É você, tipo assim, definir grupos e qual que é o objetivo do grupo, né? Exato. Entra naquilo, as pessoas estão ficando loucas. Se eu chegar numa situação assim, se eu fosse um militar, eu ia ficar maluco igual eles, assim, se eu fosse um militar. Se as bases caírem, né? O que sobra? É basicamente isso. Se os poderes, se a estrutura da nossa sociedade cai, o que acontece? E aqui eu quis ressaltar essa cena, porque esse zumbi, particularmente, ou melhor, infectado, ele é trazido por eles para ele ser estudado, e ele fica acorrentado para que eles vejam quanto tempo um infectado demora para morrer de inanição, né? Vamos dizer assim. Esse é o teste que ele quer fazer, né? O chefe dos militares com esse infectado, né? Que foi um ex-soldado que acabou sendo infectado. Mas isso também nos remete, por exemplo, a The Walking Dead. Eu me lembro que na segunda ou na terceira temporada, o governador também ele fazia isso de acorrentar os zumbis, amarrar. Então, assim, como eu disse, lá vem Extermínio sendo referência para várias coisinhas sutis dentro de outras séries de zumbi da cultura pop. Né? A gente tem Madrugadas do Mundo dos Mortos, os zumbis correndo também. Então, assim, coisa que antes não acontecia, que o zumbi era lento. Então, muita coisa. E diferente dessas outras obras em que os infectados realmente mordem mesmo, te devoram no formato mais culinário da coisa, esses infectados, eles só querem espalhar mais infecção. Eles não querem, tipo assim, te devorar e tal, eles só querem espalhar o vírus. Eles querem infectar mais pessoas. Exato. E aí tá aí a diferença única desse primeiro filme para os outros. Será que os infectados realmente querem mesmo só, eles querem eles te devoram? A gente não sabe. Esse filme ele traz outra visão. Por isso que eu gosto muito desse primeiro filme, porque ele te dá uma outra visão. O que o infectado pode fazer? Pô, mas é só morder? É só devorar? Não. Ele pode transformar, ele quer só espalhar mais a doença, quer só espalhar mais, tipo assim, opa, infectar essa aqui, vão para outra. Não interessa para eles. Não interessa se eles estão com fome ou não, eles só querem infectar as pessoas, só querem isso. Tanto que quando eles vão para cima nessa cena aí, podem ver, a cada uma pessoa já infectada, eles param de atacar essa que está infectada, se transformando, e eles vão para outra. E vai formando pequenos grupos. Isso aí. Por isso que eu gosto muito desse primeiro filme, porque ele trata a infecção, Shen, de uma outra maneira. Não precisa só morder, devorar e comer, não. Ele é mais memorável, né? O negócio é espalhar. É o vírus, o próprio vírus querendo ser espalhado, né? E aí a gente também tem isso também, não sei se tu te lembra, a Guerra Mundial Z também trata muito dessa coisa do patógeno, né? O patógeno que vai
Hospedeiro. A gente tem agora em The Last of Us o fungo, que na série em si, no jogo não tem, mas na série o fungo cria vida e eles andam em efeito manada para infectar cada vez mais pessoas. Tudo isso parte daqui, ó. Esse é o ponto principal. Esse é o ponto principal, cara. Esse é o ponto principal, entendeu? Então, por isso que é um filme tão memorável 28 dias depois, né? E eu fico triste, né, Shane, como que a galera não vai conhecer esse filme, porque só por conta como ele foi filmado. É muito triste. A qualidade, né? A qualidade dá um preconceito, pessoal. Tem muito preconceito em relação à qualidade que esse filme foi filmado. Mas, gente, assistam, vale o ingresso. É muito bom, a história se desenrola, o roteiro é muito bom, muito bem amarrado, como a gente falou nesse filme. Agora, por exemplo, essa parte é a parte em que os militares eles decidem que as mulheres não vão mais embora dali. E desde que eles entram dentro da base, eles percebem que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa estranha com aqueles militares. E que aqueles militares eles não estão ali para protegê-los, para servi-los. Os caras já estão cansados de tanto tempo dentro daquela situação que ou eles arranjam de toda qualquer forma uma razão para viver, ou cai a casa. E o comandante, na verdade, ele não comanda mais nada ali dentro. Porque como é que tu vai dar perspectiva e esperança para os caras ali, entendeu? O que tu vai oferecer que te dá uma perspectiva e esperança para os caras, né? É dançar conforme a música, né, Shane? É dançar conforme a música. Aí a gente tem o personagem do Cillian Murphy, obviamente não aceitando essa situação, que quem aceitaria, né, gente? Esse tipo de situação. E aí ele acaba sendo preso, e a gente está encaminhando para o final do filme, obviamente, onde ele e mais um soldado que não aceitou a situação, que viu como a situação era estapafúrdia, né? Sim. Eu não lembro particularmente o nome desse soldado, mas ele é um dos soldados que ele é mais racional dentro de toda essa loucura deles, né? E ele não aceita que se façam isso com as mulheres, porque ele tem consciência, diz que é errado. Mas, no fim, né, acaba que o Cillian Murphy acaba conseguindo fugir, né? O personagem dele. Aqui tá ele, ó. Ele é memorável, eu achei muito memorável esse personagem. E aí ele é um dos caras que se revolta sempre contra tudo que os outros falam. Então ele sempre é o primeiro a morrer. Aí a gente tem as meninas, obviamente. O personagem do Cillian Murphy consegue sair, fugir e volta depois para dentro da mansão onde estão os militares, né? Faz todo uma estapafúrdia enquanto elas estão esperando. E aí essa personagem também é muito boa, a que essa atriz faz, que é a sobrevivente, que é o interesse amoroso dele. Ela acaba dopando a menininha para a menininha não sentir, né? E aí a gente vê a crueldade do ser humano, a gente vê como eu disse, as bases caindo e toda a moralidade indo embora, porque em nenhum momento os caras se preocupam que é uma criança ali, que é uma menina, é uma criança, e é uma mulher. Cara, é Apocalipse, né, Shane? Apocalipse. Caiu todos os valores. Caiu todo mundo, caiu tudo. Não tem como. Caiu tudo. Serafitas, The Last of Us, ué. Serafitas, The Last of Us é isso aí. Tem algum valor? Não tem. Não tem, verdade. Aí aqui ele volta e aí ele começa a pegar um por um, né? Ele pega todos e aí a gente tem o final do filme. Que aí, John, eu quero que tu discorra sobre os finais alternativos, que a gente sabe que tem um final, que foi o final oficial, e tem os finais alternativos deste filme. O final que foi pro ar, que foi entregue para nós, é aquele final esperançoso, né? É que o cara acorda assim no hotel, numa casa assim, aí pega um monte de tecido e escreve uma mensagem de esperança. Estamos aqui, né? Isso, o segundo final é que logo após essa cena aí da base aí, o personagem do Cillian Murphy, ele é muito ferido, né, que ele deixa as meninas viverem e fala assim, ó, vai, corre ali sua vida e morre, né? E já o segundo surgiu uma ideia assim, quando o diretor tava editando o filme junto com a galera da edição,
que ele fazeria uma transfusão de sangue ali com o infectado para salvar ele, mas isso aí já seria muito viajado, aí não caberia muito né? forte final. Não, seria muito complexo. Coisa que o primeiro filme, ele é muito simples. Por isso que eu gosto do primeiro filme. Por isso que eu gosto do primeiro filme. Já o segundo, eu gosto pela situação que é apresentado, mas eu vou deixar você apresentar o segundo filme aí. Gente, aí a gente tem esse final que, ao teu ver, é esperançoso. Para mim, quando eu assisti o final do primeiro, vou ser bem sincera, eu não achava esperança nenhuma, porque eles foram resgatados por quem? Por outros militares. Então, se tu pensar que as bases caíram e que os caras estão ali e, de certa forma, o negócio em toda a Grã-Bretanha ficou russo, né? Então, esses caras também não estavam nem aí para eles, que eles não sobreviveriam. Desculpa, gente, mesmo sendo, né, resgatados. E a gente nem sabe quem são esses militares, né? A gente só vai descobrir quem são eles no segundo filme. No segundo filme, que é esse aqui. E aí a gente vai para o Extermínio 2, né, galera? Que já tem na capa os personagens principais. Novamente, a franquia ela começa com outros personagens aleatórios. Em outro ponto da Grã-Bretanha, no surto, né, principal, no primeiro surto que houve, né? E aí a gente tem os dois personagens, que é o pai e a mãe, que acabam numa cabana. A gente, obviamente, descobre que eles estão abrigados em algum lugar, porque eles estão no meio do surto que acontece, com outros sobreviventes, né? E aí, o que acontece? A gente sabe que vai dar M, né? Em algum momento, a casa deles vai cair, em algum momento, os infectados vão invadir aquela casa, mas tu não sabe nem quando, nem como isso vai acontecer. E aí a mãe, ela fica com pena de um menino, o que dá a entender é que os filhos estão fora da Grã-Bretanha e por isso estão seguros. Então a gente já tem a primeira informação de que a infecção ela está apenas ali e foi contida e só fica ali na Grã-Bretanha. E aí a mãe, com pena desse menininho, deixa esse menininho entrar e começa todo uma balbúrdia onde os infectados começam a entrar. E ela tenta, por tudo e qualquer forma, de um instinto. Aí já vem a minha primeira crítica, né? É um filme memorável? É um filme que eu tenho um valor afetivo grande, porque foi o primeiro Extermínio que eu assisti. Primeiro eu assisti o 2, depois eu assisti o 1. Mas, assim, depois que tu começa a parar para analisar, tu vê que tem alguns probleminhas nele. Tem. Né? Que, assim, ela discorre um instinto amoroso, assim, do nada, por uma criança que ela nunca viu na vida, né? Tipo assim, por quê? Isso aí me incomodou, porque isso aí é um problema enorme no roteiro, porque é assim, eu acho que a primeira reação de todo mundo seria tipo assim, não te conheço, vou te deixar pra fora. Porque já tá no até surto, mesmo, né? Até mesmo o menino ela consegue trazer, mas assim, tipo, pô, tu tá vendo que tem um monte de infectado atrás da criança. Aquela criança já não tá. Ela não vai sobreviver, entendeu? Não. Então, assim. Não, ele fala assim, ó, meus pais estão me perseguindo, meus aquele... parentes e tudo. Então, falando assim, todo mundo tá me perseguindo. Eu falei, pô, lógico que vai atrair até a casa, tá ligado? Então, você já veio. Mas eu gosto muito como que essa cena é tratada, como que ela é muito frenética. É pauleira, assim, você fala assim, caraca, é pauleira. Já começa assim? É muito rápido. É já muito rápida. Não dá 2 minutos, a casa já tá toda tomada, eles acabam subindo para os quartos, ele consegue fugir e ela fica, né? E é a mulher dele que ele deixa para trás, né? Para se salvar. E essa cena, que também é uma cena em campo aberto, né? E aí aqui a gente tem a tentativa de replicar o primeiro filme com os campos abertos também. E assim, os infectados correndo. E aí tu olha o desespero do cara correndo e os infectados tudo atrás correndo. Essa cena aqui é uma outra cena que eu acho assim, ó, que, claro, a gente sabe que existem facilidades no roteiro para que as cenas se desenvolvam. O primeiro filme ele é memorável porque ele é uma coisa diferente de tudo que é feito até então. O segundo, ele é um filme B clássico de zumbi dos anos 2000. Essa é a verdade. Sim. Segundo filme. Ele é mais genérico, se você for ver esse segundo filme. Especialmente ele é um pouco mais genérico.
Ele tenta replicar bastante o primeiro filme. Para quem não sabe, o Danny Boyle não vem para esse segundo filme, tá, gente? Ele não é dirigido pelo Danny Boyle, esse segundo filme. Pela dupla. É a dupla. O diretor e o roteirista do primeiro filme, eles não estão nesse segundo filme, né? E aí a gente tem, é sempre a mesma tentativa. A tentativa de tu fazer o campo aberto, né? Como eu digo. De tu replicar as mesmas cenas do primeiro, que foi o que fez o primeiro ser memorável, né? E o legal dessa cena é que, tipo assim, depois de toda aquela loucurada, aquela corrida deles para se salvar, do nada, tu tem uma imagem calma, serena, como se nada tivesse acontecido, né? Os âmbitos abertos, né? Os espaços abertos, também muito disso tu tem no segundo filme. Eu só achei esquisito nessa cena do... Digamos assim, faltou explicar como que o governo controlou esse surto aí. Exato. Eu achei que ficou muito... Porque a princípio... Os militares americanos invadiram, né? Eles tomam... Porque não existe mais nada na Grã-Bretanha, vamos dizer assim. Não, mas então, tipo assim, o único problema desse segundo filme eu entendo a galera da OTAN tá lá, só que se você for ver, o surto tá assim, tá ligado? E é meio um corte, tipo assim, como que o surto foi controlado? É porque, entendeu? Na verdade, não foi, né? Eles dão a falsa esperança. E o problema não é tu dar a falsa esperança. O problema é os caras começar a colocar de novo pessoas saudáveis ali dentro, como se tudo tivesse controlado, e na verdade não está controlado. Essa é a bem da verdade. Porque eles só têm uma área que tá livre, o resto da Grã-Bretanha inteira. Sim, mas mas é por isso que eu tô falando que esse filme, ele falta explicar esses detalhes que o primeiro faz. Essas pequenas simplicidades. O terceiro filme, ele, tipo assim, ele explica o que aconteceu, tá ligado? Esse segundo, que era para fazer, digamos, essa ponte perdida, o segundo filme ele não faz. Entendeu? Já o terceiro, por mais que se passa anos depois, ele faz esse link. Como que esse negócio foi controlado? O segundo filme, ele só joga a ideia no ar, tipo assim, foi controlado, mas como? Toca a história e vamos ver o que vai dar. Então, o filme 2, ele me incomoda por conta disso. Porque você sabe que o surto foi controlado, mas como? Não se sabe. E que aí eles voltam na genialidade de conversar com o primeiro filme, que é o quê? O surto voltar. Coisa que você olha assim, analisando narrativamente, você fica assim, tá esquisito. Mas vamos continuar, entendeu? É isso que eu senti nesse segundo filme. Vamos tocar o barco. Não tá legal, mas vamos indo adiante que vai. Né? É bem isso, vamos indo adiante que vai. É sobre isso. E aí eles trazem esse personagem que ele sobrevive ao surto, o pai, e aí ele recebe de volta depois de 28 semanas, a gente descobre, entre aspas, o que aconteceu com a Grã-Bretanha, e eles estão nessa base da OTAN que está livre, teoricamente, do surto. É uma área que eles já limparam, teoricamente, não limparam, mas tudo bem. E aí tu recebe os 2 filhos dele, e um desses filhos, tem esse plot, né? Que é o plot da herança genética. O menino, ele tem uma distopia, que é um olho de cada cor, que é um tipo de genética diferente, que é rara de ter, e a mãe também tinha. E aí, quem não lembra, a mãe foi aquela que apareceu no vidro sendo, né, morta, deixada para morrer pelo pai. Aí aqui, e a mãe é assintomática. Igual a ele. E aí, assim, a gente tem a base, né, o exército da OTAN aqui, todo, para teoricamente dar uma falsa segurança para as pessoas de que elas estão voltando para um lugar que realmente é um lugar seguro, que eles vão conseguir reerguer essa sociedade, e a preocupação da militar é justamente isso. Por que trouxeram crianças? Por que não me avisaram sobre as crianças? Ela fala com o capitão dela sobre isso, e aí ele
meio que destrata ela, porque ele está sempre destratando ela, e ela é a geneticista, né? Ela é a médica, e ele está sempre destratando ela de uma forma, assim, bem displicente. A gente tem uma série de atores também que vêm para esse filme, que depois vão se tornar bastante conhecidos no meio de Hollywood, né? Então é bastante ator americano, né? É um britânico, se eu não me engano, né? É o Gavião Arqueiro. Aqui a gente tem o Torre Negra também, que faz Torre Negra também. Idris Elba. Ator... Isso, Idris Elba, que é maravilhoso também, é memorável. Chato, né? Essa atriz, pra caramba esse personagem dele, chato. Essa daqui também é muito chata, que é a ai, menina, essa médica aí, ela passa o tempo todo correndo com aquelas crianças para um lado e para o outro. Não faz nada, gente. Ela não faz nada. Ela só fala assim, ó, o garoto é imune. É, mas por que faz um que joinha e vai embora, E vai embora, entendeu? Não, é umas coisas assim que não dá. Aí não eles... Dá. E outra coisa, né, eu quis ressaltar essas cenas, porque assim, a segurança, que é a falsa segurança que eles trazem, né? Gente, o filme é bom, é um filme B bom, é um filme bom B bom para desenvolvimento, mas aqui a gente está analisando o que faz com que ele não seja tão, né, memorável quanto o primeiro filme, embora para mim ele é nostálgico. Mas olha aqui, olha as crianças pulando o muro, como se nada tivesse acontecido. Eu quis fazer esse print para mostrar para vocês. E aí o militar, ele tá de olho nas crianças, ele vê as crianças pulando o muro e ele deixa as crianças pulando o muro. Entendeu? Então, cara, aí eles vão até a casa deles, antiga casa, que tá numa zona de risco. Pô, cara, tu sabe que aquilo ali é uma zona que os militares não limparam, que tu pode encontrar qualquer infectado naquela zona, mas tu vai até lá, porque eles querem achar a tal da foto da mãe, porque o menino não lembra direito da cara da mãe, sendo que se passaram 28 semanas. Não foram 28 anos aqui. São 28 semanas que ele não vê a mãe. E como assim? Ele não enxerga, não lembra do rosto da mãe? Mas tudo bem. A gente tem que seguir a história. Aí os militares acham eles e levam eles para a base de volta. E aí quem eles acham junto? A mamãe. A mãe deles. Isso, viva! Que aí eu vejo que esse filme, eu achei nele, ele deixou de ficar chato desse momento. É a partir daí que ele começa a ficar legal. Isso aí. Aí a geneticista, ela tenta descobrir como é que a mãe está viva e acaba descobrindo que ela tem uma certa, vamos dizer que não é uma imunidade, né? Ela é assintomática, ou seja, ela porta o vírus, ela pode transmiti-lo, mas ela não desenvolve as características. E assim, esse personagem que o Zelba faz, ele fica tão irritante, porque, cara, pô, ela tá te dizendo que tem uma forma de achar uma cura, achar uma espécie de cura para essa infecção. E ele, tipo assim, ele dane-se, eu quero matar ela. Por quê? Se tu achar uma cura é mais fácil do que tu ter que matar 50 mil infectados num país inteiro. Entendeu? Não faz sentido isso na minha cabeça. E, obviamente, ele, quando leu o roteiro, deve ter se irritado muito também, porque não faz sentido na cabeça de ninguém. Mesmo que seja um militar, não faz sentido na cabeça de ninguém. Aí o pai, né? O plot do pai, que os filhos confrontam ele, porque ele disse que a mãe acabou, né, indo de arrasta, e a mãe tá vivíssima, né? E aí ele pede desculpas, perdão, e aí a gente tem o que foi estabelecido lá. Faz a pior caca. Resolve beijar ela. Cara, foi estabelecido lá no primeiro filme. Saliva, sangue, qualquer coisa do infectado faz com que o infectado ele acabe te passando o vírus. Mesmo assintomático. Ele viu a mãe, ele em nenhum momento ele questiona como é que a mãe saiu viva daquela cenário, porque ele olha para trás, ele vê a mulher lá batendo no vidro e os infectados tudo arrombando o quarto e, tipo assim, pegando todo mundo que tá ali. Então, em nenhum momento ele questionou por que ela estaria viva e não morta, ele não estranhou o fato da mulher... E não apresentando sintomas. Aí é que e aí pega, que esse filme também, que a gente reclamou que ele é meio chatinho, mas é onde que ele dá uma aula para The Last of Us. The Last of Us não é imune, é assintomático, tá? Assintomático, exato. Aprende aí, tá? As crianças começam a ver que o negócio desanda,
Aí, e aqui é uma das cenas mais memoráveis, que ela vai até aparecer um pouco no terceiro filme. Eles vão trazer, né, essas cenas do segundo filme um pouco, puxando no terceiro, porque eles juntam o terceiro filme, eles seguem uma linha narrativa, mesmo o filme não sendo feito pelo mesmo diretor e pelo mesmo roteirista. Mas assim, cara, aí tu leva o pessoal para tu tem um infectado. Tu tem um infectado, tu tem um protocolo vermelho, certo? Um protocolo vermelho. E aí tu desce toda a cidade num único lugar, sabendo que... Não, antes de ativar o protocolo vermelho, o Idris Elba fala assim, ó, gente, vamos levar todo mundo pro metrô? Ai, já sabe o que vira, né? É a pior Uhum. decisão. E aí acaba que um infecta o outro, que infecta o outro, que infecta o outro, e a gente tem essa loucura que é a cidade que eles construíram com tanto trabalho, ela cai, né? E ela cai muito rápido. Isso é legal de ver. Essas cenas de ação são muito boas no segundo filme. Os cortes são muito rápidos. Sim. A evolução da infecção ela é extremamente rápida. Os infectados correndo e em direções opostas. Tecnicamente os grupos, é bem feito. Isso que eu gosto do segundo filme. Muito. Ele segue uma boa linha narrativa. É que às vezes tu vai te chocar o roteiro do primeiro com o segundo, tu vai ver que o segundo falta um pouco. Mesmo assim, ainda é uma trilogia que eu acho que ela é memorável, tá? A gente vai chegar no terceiro filme, mas é assim, ó, mediante ao que a gente tem hoje no cinema, né, e no stream também, eu acho que tem coisas que são muito boas nesses filmes, né? E aí a gente tem os infectados correndo, ele vai ativar o protocolo, né, que é exterminar todo mundo, porque tá todo mundo, ele já não consegue mais achar quem tá infectado, quem não tá infectado. E aí a gente tem o boom, né? Eles conseguem fugir, se tornam um grupinho, que aí tu tem o atirador, que para mim não faz sentido nenhum ele parar de atirar nas pessoas ali, que ele ficou com pena e não sei o quê. E aí a investigadora também fala, né, que é essa cena aqui, ela pergunta, por que você não atirou? E aí ele diz, eu não atirei porque eu vi o menininho correndo desorientado e não sei. Fica umas forçações de barra que eu não... Eu sendo sincero, por isso que eu não gosto muito do segundo filme, porque ele parte para uns diálogos, você fala assim, não faz sentido o cara dizer isso. Não faz sentido. Agora, digamos, se ele falar assim, não, mas eu fui obrigado a matar inocentes. Aí, beleza, aí sim você compra. Só que nesse filme, só porque um cara viu o menino, tá, mas e as outras pessoas que você precisou, que os seus homens precisam matar? Tipo assim, tá de boa? Tá de boa. Sabe, assim, são essas coisas que eu falo que eu não engulo muito esse segundo filme, não. Isso. Esses diálogos meio feito nas pressas, sabe? É isso que me incomoda. Mas tem cenas memoráveis. Essa cena, por exemplo, que depois que eles voltam... O terror desse segundo filme, ele é muito bom. Muito bom, muito ele é muito bom. E outra, a trilha sonora tá encaixada perfeitamente com o momento exato. O desenrolar do filme, essa cena é muito boa. Todos os desenrolares que aparecem, todos os desenrolares dos infectados desse segundo filme, cara, é perfeito. Porque entra na coisa que eu senti falta no terceiro filme. O terror. Entendeu? Que por mais que o primeiro você tenha ali um drama e tudo, esse segundo, ele traz o terror, só que aquele terror que a gente fala, frenético. Tipo assim, você não sabe pra onde que vai e tudo. Ele faz um negócio, uma solução simples que eu gosto será que o governo mandou de arrasto todos os infectados? Aí nesse filme ele prova que não, né? Porque um infectado saiu, tipo assim, ou tava longe, porque não tava na área ali de extermínio e tudo. Ele tava solto, livre e leve solto, igual passarinho. Exato. Por isso que eu gosto desse segundo filme, por essas decisões, tá ligado? E aí a gente tem essas cenas memoráveis, que são as cenas do gás, né? E aí a gente tem vários tipos de forma que eles tentam matar os infectados, incluindo o gás, que é uma cena memorável, e aí ele sai para empurrar o carro. Gavião Arqueiro.
O Gavião Arqueiro, que assim, pra mim, ai, cara, coitado. Não, doeu o coração. Pra empurrar o carro, e aí ele acaba sendo carbonizado com os outros, como se fosse um zumbi, velho. Então, assim, é muito memorável. Essa cena Essa cena eu achei sensacional. Eu achei sensacional. Muito sensacional, boas. Cara. Sabe o que você me lembrou? Hack. Só que muito. O jeito que é filmado, tá ligado? Porque é o seguinte, eu compro 1000 vezes uma cena filmada assim do que eles tentarem mandar só de lanterna, tá ligado? Porque se sente medo. Eu compro muito mais uma cena filmada assim. Não, vale muito. Eu fico com mais terror assim. Por isso que eu falo que esse filme, Shane, ele acerta muito mais em quê? O drama ele é forçado? Ele é. São os diálogos chatos? São. Só que, em compensação, ele compensa no terror. Por isso que eu gosto desse segundo filme também. Ele compensa. Por isso que ele é memorável, por isso que eu lembro muito bem dele, tenho essa visão nostálgica dele, por conta disso. E aí, no final, o pai, ele tem uma conexão, tipo o... Como que é o nome dele? Do Resident Evil 2, o Birkin. Isso, tipo o Birkin com a Sherry, entendeu? Sim. Então aí tu tem, sim, o Extermínio chupinhando Resident Evil. Por quê? Porque ele tem o zumbi pai, ele persegue todo o tempo o menino. Ele quer, de alguma forma, infectar o menino, você entendeu? Dentro do filme. E aí tu fica, mas por que ele fica nessa coisa? É o vírus, né, querendo se manifestar ali, de certa forma, querendo ser passado para uma outra pessoa com o mesmo gene que ele. Eles tentam lançar isso, eles tentam lançar vários plots nesse filme, né? Do assintomático, dos genes. Então, assim, uma coisa eu acho massa depois vai ser explorado em outras. E eu acho produções. O jeito que termina é que logo depois que esse guri ele pega carona com o carinha que faz o protagonista do Origem, do From, corta lá que o vírus chegou na França. 28 semanas depois, eu falei, cara, é isso. É isso que eu quero ver. Tá ligado? Tipo, isso aí. Porque assim, eu acho que eu e você, a gente tava naquela expectativa. Eu falei, pô, mas por que a galera ficou tão desolada? Será que ocorreu alguma coisa? E aí eu fiquei sabendo que o terceiro filme ele conversa com o segundo. Só que eu prefiro 1000 vezes o segundo em relação ao terceiro, porque ele consegue conversar com o primeiro. Por mais que o primeiro ele seja a base, o segundo ele faz uma conexão muito direta. Ele explica meio que assim, ele raciocina assim, ó, tudo foi por conta de alguma coisa, e ele faz essa conversa. Coisa que o terceiro não faz muito, porque ele tenta meio pegar toda aquela essência do primeiro e não vai muito bem, mas isso aí eu vou deixar você tocar o barco. É isso aí, e a partir de agora, a gente já avisa aos navegantes que teremos spoilers, tá? Porque nós vamos falar do terceiro e último filme da franquia, né? Extermínio, a gente vai falar sobre o filme que no Rotten Tomatoes, tá? Teve, assim, ó, uma porcentagem de, 92% e 68% pelos espectadores, ou seja, ele teve uma boa porcentagem, que é o Extermínio 3, tá, galera? Então, assim, ó, spoilers do Extermínio 3, nós falaremos agora sobre a produção do último filme, né? Que é o Extermínio 3, ou melhor, 28 anos depois, né? A evolução. E aí, agora, senhor Jonathan Ziel, eu quero que primeiro o senhor discorra o que o senhor achou deste filme, e aí depois eu vou dar a minha conclusão final sobre ele. Então, eu tive a impressão, assim, que ele é um bom filme, sabe? Eu vou dar spoilers. Toda essa jornada do Jamie, do Spike, tudo, tipo assim, deles vivendo numa ilha isolada e tudo, eu achei legal, tipo assim, você apresentar e tudo. Mas só que o meu problema é quando chega a personagem da Jodie Comer. Que ela fica, tipo assim, ela é chata pra caramba.
E que, meu, quando você pensa que já desenvolveu o Spike, cara, quando ela precisa ser tá junto ali com o Spike, tudo naquela jornada, cara, dá um downgrade no moleque que é assim, dá raiva. Dá raiva eu assistir, que eu fiquei assim, pô, é legal você ver, tipo assim, todo aquele povo, toda aquela religião que eles constroem daquela ilha e tudo é massa. Porque você vê que as pessoas estavam se adaptando, tá ligado? Tipo assim, o time que não tá ganhando, vamos ficar isolado aqui, beleza. Eu achei massa a introdução da maré, tá ligado? Tipo assim, chega de noite, a maré sobe, chega de dia, a maré desce. Entendeu? Eu achei da hora. Toda essa jornada do pai indo caçar com o filho, tudo, eu achei maravilhoso. Até Sim, mesmo o primeiro legal. encontro deles com os alfas, né? Pô, que aquilo dali é um terror que eu queria ver mais, sabe, Shane? Só que o meu problema é quando precisa desenvolver a Jodie Comer, que você não sabe para onde que vai aquele desenvolvimento. Outra coisa, Ralph Fiennes, eu queria ver mais do Kelso. Sabe, porque pô, ele é um personagem carismático. Ele puxa o carisma do filme, o Shane, pra si. Eu queria saber mais o que é o Templo de Ossos, do que ele prega assim, vamos valorizar a vida quanto a morte, tá ligado? E sabe, eu percebi que ele é um filme assim, que ele apresenta os seus núcleos potenciais para explorar e tudo, só que ele não consegue aproveitar as oportunidades. Ele não aprofunda mais, né? Não aprofunda, tá ligado? Não. Ele aposta em recurso técnico, um exemplo, toda a mata ali do filme, pô, é maravilhoso. A fotografia tá incrível, é 10/10, tá ligado? Só que o seu roteiro, o drama, ele sobra. O drama, ele sobra pra um caramba, que chega até a dar raiva. Coisa que eu fiquei incomodado pô, Jodie Comer não precisava ter muito tempo de tela. Não precisava. Eu queria que ela tivesse menos tempo de tela pra gente desenvolver quem que são o Spike, tudo, e até mesmo o Kelson. E a gente saber, né, o Shane, por que aquele templo de ossos existe, tá ligado? Entendeu? Eu gosto de saber esse contexto histórico do Kelso, porque, se não me engano, o filme era para ser do Kelso. Entendeu? E a outra coisa que me incomodou, os 2 últimos minutos finais do filme, que não precisava. Todo mundo, né? Todo mundo diz, né? E aí a gente vai contar o spoiler do final do filme, tá, gente? No final do filme aparece o menininho, ele não volta com o pai, né? Ele volta, mas ele decide voltar. A jornada dele o plot é a jornada dele com a mãe que está com câncer, e eles tentam, de toda e qualquer forma, achar o médico, porque na cabeça do menino, obviamente, ele nasceu naquele universo, o médico ia salvar a vida da mãe dele. E aí ele descobre que a mãe tem um câncer terminal e que qualquer coisa que ele pudesse fazer não ia salvar a mãe. E no meio disso ele acaba enfrentando os alfas, ele acaba enfrentando perigos. E essa cena aqui, John, a cena do bebê. Sensacional. Sensacional. Quarto, né? Essa cena... Ai, ela é uma eu cena achei brilhante. memorável. Ela é uma licença poética, por conta do seguinte. No veredito que eu fiz do terceiro filme, podem surgir várias teorias, né? Que é o seguinte, a convidada que eu chamei lá, ela explicou que talvez os alfas podem ser esses filhos do que a gente viu. Ou esses, tipo assim, dos infectados, tá ligado? Sabe? Então você vai criando toda uma expectativa em cima disso aí, porque eu não sei pra você como você assistiu o filme. Os alfas, pra mim, eles são os momentos mais de tensão do terceiro Mais filme. de tensão. E eles são racionais, né? Eles não são que Sim, nem os outros. Eles arquitetam, eles sabem montar. Tanto que o Alpha, quando ele persegue eles na primeira parte da tomada do desenvolvimento, da primeira parte do filme, eles acham que o Alpha, não sei o que. O Alpha, ele vê eles indo, o Alpha corre, ele procura, ele persegue os dois. sim. Coisa que a maioria dos outros infectados não vão fazer, porque eles não têm racionalidade. Ó, sabe o que eu achei massa? O Então, jeito, assim, o jeito que o muito Alpha ele raciocínio retrata de tu achar que... Eu achei massa o jeito que o Alpha ele retrata o seu alvo. Cara, aquela cena do Alpha, ele pegando aquela cabeça do Eric assim,
levantando toda a cabeça, erguendo como prêmio, como se fosse o predador. Pô, sabe, são esses momentos que não é nem ser nojento, sabe, Oxene, mas esses momentos de tensão que os 2 primeiros filmes, eles apresentam. O terceiro, eu acho que ele poderia explorar isso, assim. Não é nem ser um filme de ação, mas, tipo assim, eles valorizarem esses momentos, entendeu? Eu gosto do terceiro filme, eu gosto muito do terceiro filme, sabe? Ele é um filme, tipo assim, reflexivo, total, mas eu achei que esses momentos de tensão tinham que ser mais valorizados. Porque você sente ali que eles querem valorizar, mas eles não valorizam de maneira correta, coisa que os 2 primeiros filmes eles fazem, sabe? Então, você fica meio... O que aconteceu nesse roteiro, tá ligado? Eu fiquei meio assim. Super plausível essa teoria de os alfas serem esses bebês, porque os bebês, eles são humanos, eles não são infectados, né? A princípio, eles não parecem infectados, mas pode ser que mais adiante a infecção comece a dominá-los, né? A gente nunca sabe. Sim. Sim, até mesmo algo assim que eu acredito que correu demais na parte quando apresentou o Kelson, é quando ele tipo assim, ele chega no meio dos infectados, né? E algo que o filme ele não explica direto, ele só toca assim e fala assim, não, mas por que não é infectado de perseguiu? Ah, não, porque eu me besuntei em iodo, mas tipo assim, fica um negócio meio... Hã? Sabe, fica um negócio meio jogado. É igual na última cena, quando o Spike e o Kelson são perseguidos por um Alpha, e o Alpha pega ele aqui pela boca, pelo Kelson, e ele do nada me surge com uma substância tranquilizante na boca, tipo... Sabe, são coisas... Sabe, são coisas assim que, tipo assim, que esse filme me forçou, sabe, Shane, a desligar o senso de descrença, a ligar o senso de descrença. Porque para um filme fazer isso, cara, quer dizer que teve alguma coisa no roteiro. E eu fico triste é que vem da mesma dupla. Exato. Eu acho que assim, eles deixaram, né? E aí eu já vou dar minha opinião também final sobre. Eu acho que eles deixaram muita coisa para ser explicada, porque a intenção, né, desse filme é que desse filme se saia uma trilogia nova, né, de extermínio. Vai sair, já o próximo filme já vai ser ano que vem já. Isso, já está confirmado. Então, assim, essas coisas que ficaram meio avessas nesse filme, no Evolução, ou no caso 28 anos depois, ela vai ser explicada mais a fundo no próximo filme. Mas assim, eu concordo contigo, eu acho que a cena final ela tira a gente muito da descrença. Acho que poderia ter acabado com o menino correndo no final do filme, e aí tu tem os Thunderbolts, como eu digo, né? Tu tem os Thunderbolts lá dando piruetas e matando os infectados. Não, pareceu Tokusatsu aqui dali. É bem isso. Não, detalhe, sabe o que é o louco? Não, detalhe. Sabe aquele guri que aparece no início do filme? O menininho. É o mesmo guri do final. Do final. Que é o Jimmy, né? Adulto, né? O Jimmy. Adulto, Jimmy. Vamos ser amigos. Que eu jurava, quando eu tava assistindo o filme, eu jurava que o Spike era o Jimmy. Isso, que em algum momento ali... Porque assim, todo o lance ali dele, você fala assim, pô, o Spike, sei lá, vou chamar esse cara de Spike. Você fala assim, pô, o Spike é o Jimmy porque ele fugiu da ilha e caiu, é o que a gente fala, caiu ali de paraquedas. Aí ele foi adotado pelo Aaron Taylor-Johnson. Você fala assim, pô, é um pai adotivo e tal. Mas não é. É outro cara, outro rolê. Só que fica esquisito. Sabe o que eu fico triste, Shane? É que esse cara vai aparecer no próximo filme. O foco vai ser nele. Isso, no Spike. E eu tô toda com a trajetória dele, né? Não, então, sabe o que eu tô com medo? É que esse filme, ao invés de... É que nem eu falo, gente. Por mais que você tenha ali todo o drama ali, tudo apresentado, o que é o Kelson, tudo, mas só que eu queria saber mais o que é aquele templo de ossos, sabe? Eu fiquei naquilo. Porque Extermínio, gente, ele é uma série que você, tipo assim, mesmo se passando anos depois, você vai entendendo o comportamento humano. Verdade. O pessoal daquela ilha, eu não acharia ruim só focado só na galera daquela ilha, do Spike ali. Explorar mais, né?
Explorar mais os costumes deles também, né? Tanto que eu achei esquisito, sabe o que eu achei esquisito? Duas coisas assim. A primeira que eu achei bom é deles explorarem o que virou os infectados. Pô, eles avançaram para a França, mas eles contam que a galera da OTAN conseguiu reter o avanço. Beleza, achei beleza. Mas só que nesse filme, eles retratam os infectados como se fosse... O que eu achei muito esquisito, todo o contexto histórico fica muito esquisito, que eles querem tratar os infectados como se fossem nômades. Sabe? Que não é algo que, tipo assim, que no contexto histórico você fala... Aquela edição meio que eles querem fazer com o contexto histórico fica meio esquisito. Falei, pô, mas por que eles são nômades? Ah, porque eles vão se alastrando e vão tacando terror, qualquer coisa? Não, gente. Então fica um negócio muito esquisito que eu achei, falei, pô, não precisava. Então é um filme que eu gosto dele, mas só que você precisa ligar ao senso de descrença para você absorver o filme. Porque dos críticos que eu acompanho, que eu sigo, a galera adorou. Mas pra gente que acompanha e se analisar toda essa parte, toda a estrutura narrativa não faz sentido. Tem algumas coisas que são bem complicadas. Aquele lance do Kelson do se besuntar em iodo, esquisito. Ele dá a explicação de que o vírus não gosta, né? Não, mas fica esquisito, gente. Você sabe por quê? Porque ele não te dá o que a gente fala, uma explicação científica daquilo. Ele só joga que ele se besuntou em iodo. Porque... Né? E a mesma coisa é quando ele solta os tranquilizantes que paralisam os alfas, né? Porque eu acredito que... Cara, se ele não tem a tecnologia, desculpa, só para complementar, se ele não tem a tecnologia suficiente para conseguir constatar um câncer, como é que ele tem a tecnologia suficiente para entender que um alfa, ele consegue travar um alfa com determinado tranquilizante? Então fica uns negócios muito mal montado e eu fico feliz pela galera que gostou, mas tipo assim, esse filme você tem que ligar o senso de descrença. Porque eu acredito que esses rolês aí parece que não vai ser mais explorado. Tipo assim, eles só jogaram os alfas e vai ficar por assim mesmo. Eu fico triste porque os dois primeiros filmes, e até mesmo quando eu li HQ The Aftermath, tudo eles davam o que a gente fala, sabe aquele negócio aquele termo que eu odeio falar, mas eu vou ter que falar ele? Professor roteiro. Uhum. Tudo você tinha um professor roteiro ali te localizando. Esse, você não tem. Você, por muitas vezes, você tem que... Ele só te joga assim, tá acontecendo isso, isso e isso. Os dois primeiros filmes, você fica tenso. Os dois primeiros minutos ali do Jimmy e tudo. Só que, tipo assim, de resto, o que virou daquela galera parece que fica um negócio assim. Começa o drama, beleza, vai explorar tudo, vem os infectados. Eu achei genial eles explorarem que os infectados morrem de fome. Achei show. Aqueles infectados que arrastam assim, com minhoca. Uma nojeira perfeita, beleza. Mas eu queria ver o que virou dessa galera. Como que eles se comportaram, até mesmo do Kelson. Pois esse filme, eu queria entender essa persona do Kelson. Parece que esse filme não consegue entender. Porque há dois momentos ali que o filme ele te dá esse conflito do Kelson. É no momento em que o Spike ele vê uma esperança ali no Kelson, tudo. E no momento em que o personagem do Jamie, Aaron Taylor-Johnson, ele vê que o Kelson é um maluco, porque ele coleciona ossos. Só que, assim... Então, faltou trabalhar esse, que a gente fala, Shane, esse contraste. Só que, infelizmente, eles quiseram ostentar 15 iPhone filmado um no outro. Uhum. E, pelo amor de Deus, gente, se for fazer o quarto filme, não coloca edição de câmera para matar infectado, que ficou muito esquisito. Sabe, ficou uns negócios, você fala assim, pra quê? Por quê, né? Não, o cara vai dar uma flechada, o cara tem que mostrar um outro ângulo, como que a flecha entrou? Não precisa. Não precisa. É muito triste, cara. Então, tipo assim, terceiro filme, você é bom, mas só que, infelizmente, você é inferior ao filme 2. Ele podia ser melhor, né? E a expectativa era maior também. E sabe o que é meio louco? A propaganda do terceiro filme era
era ser meio superior ao primeiro, porque é uma qualidade técnica maior, não sei o quê. Só que o meu top 3 é o primeiro, o segundo e o terceiro. O terceiro... O meu top 3 é muito louco, mas o meu top 3, mesmo com todos os problemas, como eu disse, eu tenho um apego nostálgico pelo segundo filme, sim, então eu vou ter que botar ele num patamar, mesmo com todos os problemas, sabendo que o primeiro é melhor roteirizado de todos os três, mas eu ainda consigo ter um apego emocional por ele, porque foi o primeiro que eu vi, e assim, explodiu minha mente, achei aquela história maravilhosa, então, assim, é o segundo, primeiro e o terceiro. O terceiro eu achei que ele podia ter sido bem melhor desenvolvido, bem melhor trabalhado, que tem questões ali que não faz sentido nenhum de ter ali. E sabe que é meio triste, Shane? O próximo filme não vai ser da dupla. Pois é. É isso que eu tô também com o pé atrás. E olha lá se essa nova galera ficar, tipo assim, fazer um filme melhor que o terceiro. Pode acontecer. Nada é impossível, né? Nada é impossível, mas esses são meus pontos. Então é isso, galera. John, queria te agradecer novamente, que tu faça o teu merchan. Faça o teu merchan, né? Pra galera te conhecer, o pessoal aí do Papo Genk te conhecer. É isso aí, meus jovens. Disponíveis em qualquer... A gente está disponível em qualquer agregador de podcast aí, Spotify, Deezer, no YouTube também, você acha nós. Shorts quase todos os dias que a gente tá fazendo aí, tipo assim, estamos falando de algumas séries aí, algumas curiosidades, agora a gente tá postando em notícia também, então tá saindo shorts quase todos os dias, então quando sai? Não sei, mas assim, acompanha lá que tá saindo, tanto no TikTok, Instagram, também a gente tá lá. Shane participou lá falando dos 2 primeiros filmes, que a gente fez um papo mais condensado. Isso. Ficou um papo bem bacana. E também, galera, siga aqui o Papo Genk também, que é um canal bem da hora. Shane, muito obrigado pelo convite. Tamo junto para as próximas aí. Sempre tamo junto, John. E assim, sigam o Pod Meu Nerd, tá, galera? E assim, a galera que segue o Papo Genk também é uma galera muito forte nos games. Então, assim, pessoal, vamos ter sim gameplays mais adiante. Eu tive no canal parceiro semana passada, no canal do Dudley. Então, assim, ó, sigam o Papo Genk, a gente vai ter gameplay, a gente vai falar muito de videogame, muito de cultura pop, muito de anime, muito de tudo aqui. Então, assim, agradeço a todos que ficaram nessa live, que comentaram no chat ao vivo, porque estarei no chat ao vivo. Como eu disse, é uma live pré-gravada e ela é lançada no modo estreia no YouTube. Então, eu estarei no chat interagindo com vocês ao vivo. Então, interajam, conversem, debatam sobre os 3 filmes. O que vocês acharam dos 3 filmes? O que vocês gostam na franquia Extermínio? Para a gente, para mim, para o John e para todos os parceiros poderem debater. E não esqueçam de fazer aquele C, curtir, comentar, compartilhar o vídeo, ativem o sininho, porque toda vez que tiver novidades, ou toda vez que tiver o quadro Séries que Amamos, nós estaremos aqui novamente com um convidado semanal falando de um tema, uma série da cultura pop, seja filmes, séries, games, animes, tudo cabe dentro do Séries que Amamos, tá bom? Um agradecimento ao John, uma boa noite para vocês, uma boa tarde ou um bom dia, se você está vendo no gravado. E beijos. Tchau, tchau, galera. Ei, tá no ar, tá valendo. É cultura pop no teu pan. Se liga no som. É o Papo Genk. De anime a super-herói.